Acreditar estimula seu talento. O primeiro e maior obstáculo ao sucesso para a maioria das pessoas é acreditar em si mesmas. Uma vez que as pessoas descobrem a área em que têm mais talento, o que muitas vezes as atrapalha não é a falta de talento, mas a falta de confiança em si mesmas, uma limitação que elas impõem sobre si. Não acreditar é como um teto que bloqueia o talento. No entanto, quando acreditam em si mesmas, as pessoas liberam o poder que têm e os recursos à sua volta que, quase de imediato, podem levá-las a um nível superior. Seu potencial é um retrato do que você pode se tornar. Acreditar irá ajudá-lo a vislumbrar o retrato e tentar torná-lo real. Mais do que um grande talento. Eu garanto, essa história tornou-se uma lenda do esporte nos Estados Unidos. Na época, o que esse homem dizia parecia quase um abuso. Bravata de um atleta famoso cuja equipe perdia antes do jogo decisivo. Aconteceu em 9 de janeiro de 1969, há apenas 3 dias antes do terceiro jogo do Campeonato Mundial de Futebol Americano, o primeiro que foi chamado de Super Bowl. E foram somente 8 simples palavras ditas pelo zagueiro do Jets, Joey Namath. Os Jets vão vencer no domingo, eu garanto. Essa afirmação prepotente pode não parecer fora do comum nos dias de hoje. Desde a carreira de Muhammad Ali, são comuns declarações ousadas de atletas. Mas as pessoas não ouviam esses tipos de bravatas de alguém da iniciante Liga de Futebol Americano, a AFL. Com 8 anos de existência, a liga era considerada inferior e suas equipes haviam sido derrotadas nos 2 jogos anteriores do Campeonato Mundial. A maioria dos especialistas acreditava que uma equipe da AFL levaria muitos anos para conseguir competir no nível de qualquer equipe da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL. Os Colts da NFL eram favoritos nesse terceiro jogo do campeonato, por 18 ou 19 pontos. A garantia de Namath pode ter parecido abusiva, mas foi mais do que uma bravata vazia. Também não era algo inesperado de sua parte. Embora nas entrevistas Namath sempre se responsabilizasse pelas derrotas do Jets, também costumava exibir uma forte autoconfiança. Ele acreditou em si mesmo, em sua equipe e na capacidade que eles tinham de vencer o jogo. Essa capacidade de acreditar em si mesmo era algo que poderia remontar à sua infância. Primeiros sinais. Joey Namath sempre teve talento como atleta. Era de uma família de atletas. Seus primeiros técnicos eram membros de sua família. John, seu pai, passou muito tempo mostrando a ele como lançar, bater e pegar a bola, e ensinando-lhe o que fazer em várias situações de jogo. Seus irmãos contribuíram também. Seu irmão Bob começou ensinando-lhe a posição de zagueiro quando Joey só tinha 6 anos. E o irmão Frank o fazia exercitar e batia nele se ele não se saía bem nos treinos em família. Na fase de crescimento, Joey era pequeno e leve para a sua idade. Às vezes as pessoas o subestimavam por causa disso. Quando ele estava no ensino fundamental, um grupo de crianças de um bairro ainda mais violento que o dele desafiou seu amigo Linwood Alford a jogar uma partida de basquete 2 contra 2. Linwood e Joey apareceram para jogar, e Linwood lembrou: todos estão rindo, perguntando: quem é esse baixinho magricela? Como é que você vai vencer com este cara? Joey podia parecer uma criança fácil de derrotar, mas não era. Você derrubava o Joey e ele logo se levantava,
observou Alford. Era terrível o garoto. Joey e Linwood derrotaram as outras crianças e logo ganharam respeito. Joey tinha uma certa coragem. Ele e Linwood costumavam ir a uma ponte ferroviária perto de casa e se pendurar na ponte enquanto a locomotiva e seus vagões estrondeavam por cima. Mas a princípio essa coragem não seguia para o campo de futebol. A chave para liberar a fé que desenvolveu o talento de Joey Namath surgiu quando ele tinha 8 anos. Ele chegou em casa com seu primeiro uniforme dos Elks, a equipe de beisebol da pequena liga. A biografia de Namath traz uma conversa entre o jovem Joey e seu pai John. É muito bonito, filho. Ficou bom em você. Joey era não só a menor criança naquela equipe, mas o mais jovem também, provavelmente cerca de 1 ano mais novo que os outros. Sabe, papai, aquelas outras crianças são tão boas, queixou-se ele. São maiores do que eu. Não tenho chance. Bom, então tire esse uniforme agora mesmo, retrucou o pai. Devolve agora para o dirigente e diz a ele que você não pode mais fazer parte da equipe porque os outros meninos são melhores do que você. Joey olhou para o pai com aquele olhar triste e pensativo. Ah, não, pai. Não posso fazer isso. Se você não pode fazer parte da equipe, para que ficar com um uniforme? Mas, pai, insistiu ele, eles são tão bons. Você é bom também. Você consegue pegar bolas rebatidas, você consegue acertar a bola, você sabe onde fazer as jogadas. John deu uma escolha ao menino: devolver o uniforme ou treinar com a equipe. Se, depois do treino, ele não sentisse que era melhor do que as outras crianças, deveria desistir. Joey disse que tentaria. Ele acabou por se tornar o melhor jogador naquela equipe do Elks. A fé que John Namath tentou instalar em seu filho não foi mal empregada. O pai costumava resumir a carreira de Joey na pequena liga falando sobre um jogo específico que representava a capacidade de seu filho. John chegou atrasado e perguntou sobre o placar para alguém que estava em todos os jogos. Não havia jogadores eliminados. O placar estava empatado e todas as bases estavam ocupadas. Mas não se preocupe, observou o homem. Eles acabaram de colocar o pequeno Namath para arremessar. Joey conseguiu eliminar rapidamente 3 jogadores, incluindo acertar o melhor jogador da equipe adversária, um menino que era 2 anos mais velho que ele e que mais tarde jogou futebol americano em Pitt. Então, quando Joey se levantou para rebater a bola, ele marcou um ponto direto. Negócios como sempre. Aquele tipo de atuação confiante passou a ser a norma para Namath. Como jogador de basquete no ensino médio, ele era rápido. Conseguia lançar e, ao contrário da maioria de seus adversários e colegas de equipe, conseguia enterrar a bola na cesta. Como jogador de futebol americano, ele levou sua equipe, o Beaver Falls, a vencer o campeonato da Liga Atlética entre escolas da Pensilvânia. Antes de um dos jogos em que Joey estava com o tornozelo machucado, o confiante zagueiro, que também chutava a bola no ar para a equipe, assegurou o preocupado técnico. Não se preocupe, treinador. Não vamos precisar chutar a bola no ar. Namath foi convidado no ensino médio e alguns se referiam a ele como o melhor zagueiro do país. Ele acabou na Universidade do Alabama, onde se tornou um astro e levou o Crimson Tide a um campeonato nacional. Entrando no time profissional, Namath foi novamente considerado o melhor zagueiro de sua classe. Diziam que o New York Giants, da NFL, queria muito seu passe, mas quem o conseguiu foi o New York Jets, da AFL.
Namath assinou um contrato em 1965 cujos termos superavam o de qualquer outro já visto antes no futebol americano profissional. Nesse sentido, em qualquer esporte profissional. Por 3 anos, Namath lutou até o fim sem desvanecer. Bateu recordes, foi submetido a cirurgias no joelho e levou sua equipe a perder temporadas. Mas nunca deixou de acreditar em si mesmo. Sabia que podia jogar e levar sua equipe à vitória. Na temporada de 68, sua quarta, ele finalmente levou sua equipe a uma temporada de vitórias e a uma vitória no campeonato da AFL. Não se importou com o fato de ninguém ter dado aos Jets uma chance de vencer a equipe da NFL. Acreditou em si mesmo e em sua capacidade de vencer. Também convenceu sua equipe. O que a maioria das pessoas não sabia era que Namath havia assistido durante horas jogos dos Colts, como fazia com cada adversário. O monstro caolho nunca mente. Namath costumava dizer, referindo-se ao projetor que tinha em seu apartamento. Ele mostrou aos seus colegas de equipe o que ele viu. Eles podiam vencer aquele jogo, e foi exatamente o que fizeram. Os Jets venceram os Colts por 16-7. A maioria das pessoas considera ser essa a maior derrota na história do Super Bowl. O que teria acontecido com Joe Namath se seu pai não o tivesse desafiado a acreditar em si mesmo e em sua capacidade quando ele só tinha 8 anos? Talvez ele tivesse acabado como seus irmãos, atletas talentosos que desistiram do ensino médio ou da faculdade para trabalharem em uma fábrica ou oficina local. Ou talvez tivesse acabado como um jogador de bilhar. É difícil dizer, mas uma coisa é certa: ele não teria acabado entre os melhores em Canton, Ohio. É preciso mais do que talento para chegar lá. Também é preciso acreditar. Coisas em que vale a pena acreditar. Não sei qual é o seu talento, mas sei de uma coisa: ele não chegará ao nível máximo a menos que você também acredite. Só talento não é tudo. Se quiser ficar melhor, você precisa acreditar no que tem de melhor. Você precisa. 1. Acreditar em seu potencial. Seu potencial é um retrato daquilo em que você pode se tornar. O inventor Thomas Edison observou: se fizéssemos todas as coisas que somos capazes de fazer, ficaríamos literalmente surpresos conosco. Quase sempre vemos o que é, não o que poderia ser. As pessoas olham para Joe Namath quando ele era jovem e viram uma criança magricela e menor do que o normal. Elas olharam para ele quando ele estava no ensino médio e viram uma criança que andava com a turma errada e não fazia a lição de casa. Eles olharam para ele quando ele estava na equipe profissional e viram um rapaz com joelhos ruins. Mas ele se via como um campeão. Se você puder olhar para si mesmo em termos de seu verdadeiro potencial, não se reconheceria. Quando minha filha Elizabeth estava no ensino médio, ela fez uma foto glamour para dar de presente para mim. Essa era a moda na época. Uma pessoa entrava no estúdio de fotos e era maquiada a fim de se parecer com uma estrela do cinema. Quando vi a foto, pensei: não é assim que ela é todos os dias, mas essa é a Elizabeth. Realmente é ela. De igual modo, é assim que acontece quando você vê e acredita em seu potencial. Se tivesse de se ver como você poderia ser, sua imagem seria melhor do que já imaginou. Eu só gostaria de poder lhe mostrar uma foto sua com seu potencial intacto. A única maneira de você colocar o terceiro homem
na foto é crer em seu potencial. Fazer isso é algo que o eleva, permitindo-lhe responder à dádiva de Deus para você. Acredito no velho ditado: nosso potencial é um presente de Deus para nós. Nosso presente para ele é cumpri-lo. O estadista indiano Mohandas Gandhi disse: a diferença entre o que podemos fazer e o que somos capazes de fazer seria suficiente para resolver a maioria dos problemas do mundo. Trazendo para nossa realidade, também seria suficiente para resolver a maioria de nossos problemas individuais. Devemos primeiro acreditar em nosso potencial, se quisermos fazer o que somos capazes de fazer. Muitas pessoas estão muito aquém de seu verdadeiro potencial. John Powell, autor de O Segredo do Amor Eterno, estima que a pessoa normal atinge somente 10% de seu potencial. Vê somente 10% da beleza que está à sua volta. Ouve somente 10% de sua música e poesia. Cheira somente 10% de sua fragrância e prova somente 10% do prazer de estar vivo. A maioria nem vê e nem aproveita seu potencial. O técnico executivo Joel Granfrinkle conta uma história do escritor Mark Twain, em que um homem morreu e encontrou São Pedro junto às portas do paraíso. Imediatamente, percebendo que São Pedro era um homem sábio e entendido, o homem perguntou: São Pedro, fui interessado pela história militar por muitos anos. Conte-me quem foi o maior general de todos os tempos. São Pedro logo respondeu: essa pergunta é simples. Foi aquele homem ali. Você deve estar errado, respondeu o homem, agora muito perplexo. Conheci aquele homem na terra e ele era simplesmente um trabalhador comum. Isso mesmo, meu amigo, assegurou São Pedro. Ele teria sido o maior general de todos os tempos, se tivesse sido um general. O cartunista Charles Schulz oferece esta comparação. A vida é uma bicicleta de 10 marchas. A maioria de nós tem marchas que nunca usamos. Para que estamos poupando essas marchas? Não é bom passar pela vida sem começar a suar. Então, qual é o problema? Na maior parte do tempo, são restrições que impomos a nós mesmos. Elas nos limitam tanto quanto as verdadeiras. A vida já é difícil bastante como ela é. Nós a tornamos mais difícil quando impomos limitações extras sobre nós mesmos. O industrial Charles Schwab observou: quando um homem põe um limite naquilo que irá fazer, ele põe um limite naquilo que pode fazer. No livro Se Não Quebrou, Quebre, de Robert Kriegel e Luz Petler, escrevem: não temos a menor ideia de quais sejam os limites pessoais. Todos os testes, cronômetros e linhas de chegada do mundo não podem avaliar o potencial humano. Quando uma pessoa vai atrás de seu sonho, ela vai muito além daquilo que parece ser suas limitações. O potencial que existe dentro de nós é ilimitado e basicamente inexplorado. Quando você pensa em limites, você os cria. Muitas vezes damos muita ênfase a meros obstáculos e desafios físicos, e damos pouco crédito aos psicológicos e emocionais. Sharon Wood, a primeira norte-americana a escalar o Monte Everest, aprendeu algumas coisas sobre isso depois de fazer sua escalada com êxito. Ela disse: descobri que não era uma questão de força física, mas uma questão de força psicológica. A conquista de transpor aquelas barreiras de limitações que impomos a nós mesmos
e penetrar esse negócio bom, esse negócio chamado potencial, 90% do qual raramente usamos, está dentro da minha mente. Em 2001, fui convidado a ir a Mobile, no Alabama, falar para 600 técnicos e olheiros do Senior Bowl. Era um jogo entre duas equipes de veteranos universitários que haviam sido convidados a participar porque se acreditava que eles tinham potencial para ir para a NFL. Pela manhã, falei sobre as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, que havia acabado de publicar. E, à tarde, participei de um treinamento no qual os jogadores foram testados quanto à velocidade de corrida, tempo de reação, habilidade em salto e assim por diante. Um dos técnicos presentes, Dick Vermeil, conversava comigo enquanto eu o observava. Em um certo momento ele disse: "Sabe, podemos avaliar muitas das habilidades desses jogadores, mas é impossível avaliar o coração. Somente o jogador pode determinar isso. Seu potencial realmente depende de você. Não importa o que os outros possam pensar. Não importa de onde você venha. Nem mesmo importa aquilo em que você talvez tenha acreditado com relação a si mesmo em um outro momento anterior em sua vida. Tem a ver com o que está dentro de você. E se você pode trazê-lo à tona." Há uma história sobre um menino que vivia em uma fazenda em Colorado, que gostava de caminhar e subir em pedras. Um dia, enquanto estava subindo nas montanhas, ele encontrou um ninho de águia com um ovo dentro. Tirou o ovo do ninho e, ao voltar para casa, ele pôs debaixo de uma galinha junto com os outros ovos dela. Uma vez que o ovo foi chocado entre pintinhos, o filhote de águia imaginou ser uma galinha. Ele aprendeu o comportamento das galinhas com sua mãe e passou a ciscar o terreiro das galinhas junto com seus irmãos. Ele não tinha bom senso e, quando às vezes sentia coisas estranhas lá dentro, não sabia o que fazer com elas. Por isso as ignorava ou as reprimia. Afinal de contas, se era um pintinho, ele devia se comportar como tal. Então, um dia, uma águia passou voando pela fazenda, e a águia que vivia no terreiro das galinhas olhou para o alto e a viu. Naquele momento, ela percebeu que queria ser como aquela águia. Queria voar alto. Queria ir para os picos das montanhas que via à distância. Abriu suas asas, que eram muito maiores e mais fortes do que as de seus irmãos. De repente, ela entendeu que era como aquela águia. Embora nunca tivesse voado antes, tinha o instinto e as habilidades. Abriu as asas mais uma vez e voou, instável a princípio, mas depois com maior força e controle. Enquanto planava e subia, ela soube que havia finalmente descoberto seu verdadeiro eu. Phillips Brooks, autor da música Ó Pequena Cidade de Belém, observou: "Quando você descobrir que estava dirigindo somente metade de sua vida, a outra metade vai assombrá-lo até que você a desenvolva." Isso não só é verdade, mas eu também diria o seguinte: não atingir seu potencial é uma verdadeira tragédia. Para atingir seu potencial, você deve primeiro acreditar em seu potencial e decidir viver acima da média. 2. Acreditar em si mesmo. Uma coisa é acreditar que você tem um potencial extraordinário. Outra é ter fé suficiente em si mesmo, de modo a achar que pode cumpri-lo. Em se tratando de acreditar em si mesmas, algumas pessoas são agnósticas. Isso não é só uma vergonha, mas também as impede de se tornarem aquilo que poderiam ser.
o psicólogo e filósofo William James enfatizou que existe somente uma causa para o fracasso humano, e é a falta de fé do homem em seu verdadeiro eu. As pessoas que acreditam em si mesmas conseguem empregos melhores e têm melhor desempenho do que aquelas que não acreditam. Martin Seligman, professor de psicologia da Universidade da Pensilvânia, realizou uma pesquisa em uma grande companhia de seguros de vida e descobriu que a equipe de vendas que esperava ter sucesso vendeu 37% a mais de seguros do que os vendedores que não esperavam o sucesso. O impacto de quando acreditamos em nós mesmos começa cedo. Alguns pesquisadores afirmam que, em se tratando de sucesso nos estudos, há uma maior correlação entre autoconfiança e realização do que entre QI e realização. O advogado e especialista em marketing Carrie Randall observou: pessoas bem-sucedidas acreditam em si mesmas, principalmente quando os outros não acreditam. Isso fica evidente nos esportes. Técnicos disseram-me que a autoconfiança nos jogadores é, sobretudo, importante em jogos tensos. Durante o aquecimento, alguns jogadores querem a bola, outros querem se esconder. Os que querem a bola são os autoconfiantes, como Namath, que ficou com a bola até o último segundo durante um jogo de basquete entre alunos do ensino médio no qual sua equipe estava um ponto atrás. Embora o principal pontuador de sua equipe continuasse gritando: "Passe a bola para mim!", Namath foi frio, como sempre, e fez a jogada da vitória quando a campainha soou. As pessoas que têm confiança vivem segundo o credo que, dizem, está pendurado na parede do escritório do jogador de golfe Arnold Palmer. Se você acredita ser um derrotado, você é. Se você acredita não ter coragem, você não tem. Se você gostaria de vencer, mas acha que não pode, é quase certo que não vencerá. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou mais rápido. Contudo, mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o que pensa que pode. Somente acreditando em si mesmo é que você poderá atingir seu potencial.